Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui, vamos para mais uma videoaula. Nós vamos agora trazer algo um pouco diferente para vocês. Eu espero que vocês curtam nossos vídeos, que vocês estudem, voltem para assistir novamente se tiver alguma dúvida. E no meu canal tem meu e-mail, todos os meus contatos, meu Facebook, tem meu... todas as formas que vocês puderem entrar em contato comigo. Se for alguma coisa que eu tiver como responder para vocês de imediato, eu faço. Caso contrário, precisarei e responderei depois. Nós vamos agora passar para uma parte um pouquinho mais diferente daquilo. Suponhamos que nós tenhamos que sortear um número que esteja entre 1 e 6. E eu distribuí uma cartilha entre entre 6 e 5 pessoas, um número de 1 a 6, e vou dar um presente para cada uma delas. Eu vou usar o meu programa para eu sortear qual pessoa foi o felizardo. Nós vamos utilizar pela primeira vez aqui uma função, um método, uma função que existe no C#, que é o random. Ele vai te dar um acesso randômico dentro de uma como que eu falo, dentro de um de um range, tá? Primeira coisa, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar duas variáveis do tipo inteira. Nós vamos criar duas variáveis do tipo inteira. A primeira variável nós vamos chamar elas de NR, que é o número, e a segunda nós vamos chamar de pedido ou pessoa, tá? E depois nós vamos também criar uma variável random, né? Uma variável random do tipo random, ou conforme vocês quiserem falar, random, e vou chamar essa variável de randômica, e ela vai receber new random, abre e fecha parênteses. A primeira vez que eu estou mostrando para vocês aqui é uma linha desta forma. Isso aqui é o que nós chamamos de instanciação. Eu estou criando um objeto do tipo randômico, posso chamar esse objeto de aleatório, e depois do sinal de igual eu crio uma nova instância desse objeto, porque se eu quiser criá-lo, porque isso aqui é uma classe chamada random. Nós estamos programando em C#, que é uma linguagem de programação orientada a objeto, que tem como seus principais pilares a classe, o objeto, o atributo e o método, que no caso aqui nós estamos instanciando a classe random. E em terceiro lugar, nós vamos dizer que NR vai receber aleatório.next. Next aqui ele é um método. E aqui eu vou colocar o range. O range vai ser iniciando no número 1 e terminando no número 6. E aqui eu termino a minha declaração, tá? Nós vamos agora fazer o seguinte: nós vamos chamar o console.write. Vamos dizer o seguinte para o nosso usuário: entre com um número entre 1 e 5. Entre com um número entre 1 e 5. E eu vou dizer que pessoa vai receber int.parse. Por que int.parse? Porque o que é escrito lá na linha, ele é uma string, ele não é um inteiro. E nós vemos aqui, ele é uma string, ele não é um inteiro. E pessoa aqui é uma variável do tipo inteiro, como ela está aqui, tá? E por isso eu coloco int.parse. Eu estou passando de string para inteiro. Então int.parse console
.readline. E fechou aqui a minha função. Agora eu vou chamar um console WriteLine. Um console WriteLine apenas para eu saltar uma linha lá no meu projeto, lá no meu programa. Bom, passando para cá agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar um if aqui, fazer uma condição if pessoa igual. Se pessoa for realmente igual a nr, então console.WriteLine. E agora também eu vou utilizar uma outra forma de fazer a exibição. Nós vamos usar o que nós chamamos de string format. Porque normalmente nós faríamos o seguinte: acertou, vírgula, o número sorteado foi. Aí eu venho aqui, coloco mais para fazer a concatenação e coloco nr, certo? E se não, eu vou copiar isso aqui para não ganhar tempo e vou dizer que ele errou. Foi sorteado nr, certo? E no final aqui eu vou colocar um console novamente WriteLine. Para quê? Para saltar mais uma linha lá quando eu estiver fazendo a exibição. E vou fazer uma coisinha um pouquinho diferente agora também. Fiz cagada aqui. Isso. Aqui eu vou colocar uma coisinha interessante. Pressione uma tecla para finalizar. E para que ele pare, console read key. Aí que ele vai parar. Tá? Entendido? Vamos lá. Nós vamos dar uma olhada aqui no nosso código primeiro, o que tem escrito aqui. Primeira coisa, nós criamos duas variáveis do tipo inteiro, uma variável chamada nr e a outra chamada pessoa. Eu criei um objeto do tipo random aqui e fiz a instanciação dele aqui. O random.next, ou seja, o próximo, esse valor eu vou jogar dentro de nr. Por quê? Porque ele me retorna um inteiro. Tá vendo aqui? Ele me retorna um inteiro aqui, ó. Ele retorna um inteiro. Aqui ele coloca o valor mínimo e aqui ele coloca o valor máximo, que foi como eu defini aqui, tá? O mínimo e o máximo. E eu chamei um console write aqui e disse, olha, entre com o número entre 1 e 5. Pessoa. A minha variável pessoa vai receber o que ele digitar, certo? E aqui eu vou fazer uma comparação. Se o que ele digitou foi igual a nr, ou o que ele fez aqui ele fez um número aleatório, certo? Ele fez um número aleatório. Se for igual, ele diz que ele acertou. Se não, ele disse que ele errou. Tá? Então nós vamos aqui fazer um teste para a gente verificar. Eu vou colocar um número aqui, o negócio está errado aqui. Deixa eu mudar uma coisinha aqui. Vou colocar dois pontos aqui para ficar. Beleza, assim tá melhor. Porque assim o lugar de digitar fica um pouquinho mais para frente. Aqui eu vou colocar entre 1 e 5, vou colocar 3. Eu vou dar um enter. Eu errei, porque o número sorteado foi 3. Mas como assim? Seguinte, eu vou colocar um breakpoint aqui, um ponto de parada. Eu estou utilizando agora uma função chamada breakpoint, um
um recurso chamado breakpoint. O breakpoint ele é um ponto de parada. O meu código vai rodar até aqui. Então eu vou aqui, eu vou tirar esse breakpoint daqui e vou colocar ele aqui, porque aqui nesse ponto aqui eu já tenho digitado o meu número, e nesse ponto aqui o NR aqui ele já tem recebido esse cálculo aqui, esse sorteio entre 1 e 6. Vamos testar? Testando aqui, entre o número entre 1 e 6 e 5, vou colocar o próprio 5. Ó, eu digitei 5, certo? Vamos ver o que ele gerou aqui. Ó, ele escolheu 2. Tá vendo? Então, eu já vi que eu errei. E se eu mandar continuar aqui, você errou. O número sorteado foi 2. Pressione. Agora vamos falar. Se eu quiser passar a perna no programa aqui, eu estou falando essas coisas para você entender como que funciona a coisa. Eu vou colocar o meu breakpoint agora logo no início. Por quê? Porque antes dele pedir aqui, eu já vou ver o que ele gerou. Vamos testar? Ó, ele parou aqui, não chegou nem a exibir. Ele não está aqui, porque ele está aqui esperando o próximo evento. Aqui, para ele passar para frente, eu posso usar aqui, pular o método, né? Usando F10 no teclado. Eu vou preferir não utilizar F10, porque talvez vocês não vão perceber. Mas quando eu pressionei o F10 aqui, eu tive um outro problema. Porque o F10 ele vai fazer uma outra coisa aqui que eu não estou planejando. Então eu vou pular para o próximo aqui. E ele vai cair aqui para NR. Aqui ainda está 0, tá? Por quê? Porque ainda não executou. Quando eu clicar em F10 novamente, aí ele jogou 4. Tá? Ele escolheu 4. Então indo aqui para frente, ele vai pedir, ele tem que me pedir para mim entrar com o número. Eu vou colocar o número 4. Opa, não, pera aí, você está me enrolando, rapaz. Vou colocar 4, tá? Quando eu colocar 4, vamos ver o que vai acontecer. Vou mandar continuar. Acertou, o número sorteado foi 4. Não é que eu acertei, eu fiz um breakpoint e verifiquei antes. Então, pessoal, é isso. E só para finalizar, essa parte aqui que eu falei para vocês, eu vou colocar uma coisa um pouquinho diferente para vocês aprenderem dessa vez. Em vez de eu concatenar, existe uma outra forma de fazer isso, tá? E dependendo do momento, ela pode ser útil, porque aqui eu posso colocar o seguinte. Aqui eu estou dizendo o número, você acertou. O número sorteado foi, ele concatena aqui com NR e ele completa a frase. Mas se por acaso eu quisesse que esse número aparecesse aqui, como que eu ia fazer? Eu ia ter que fazer o seguinte: colocar aqui, colocar um mais aqui, outro mais aqui. Aí aqui eu colocava NR e daqui eu tirava daqui e tal. Eu parei esse trabalho inteiro para ele aparecer aqui, tá vendo? Então, mas só que não é isso que eu quero. Eu não quero ter esse trabalho. Então a melhor maneira que tem é eu fazer o seguinte: o número sorteado, o número, aí eu coloco, abre e fecha chaves, coloco 0, foi sorteado. Foi sorteado. E como que eu faço esse número aparecer aqui dentro? Eu apenas venho aqui, ó, e coloco NR. O que acontece? Acontece o seguinte, que onde for 0, ele vai colocar o primeiro aqui. Se eu quisesse colocar outro aqui, colocava int novo que recebe 1. Eu vou colocar isso aqui em cima. Vou colocar aqui em cima. Int novo que recebe 1. E aqui eu vou colocar 1. Colocar novo. Aí eu venho aqui, dou um outro espaço aqui, coloco abre e fecha aqui. E em vez de colocar 0, coloco 1. O 0 é este. E o 1 é este. Certo? Bom, mas só para não complicar demais, vamos ver que vai dar na mesma coisa.
apagar isso aqui. E vamos ver o que acontece aqui. Eu vou pegar isso e fazer assim. Certo? Vamos lá? Testar. Não tem breakpoint. Vou colocar o número 3. Você errou, sorteado foi 4. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Nós vamos encerrar essa videoaula por aqui. Estudem e com toda certeza nós iremos aprender muito mais coisa aqui nesse curso de C Sharp. Falou? Até mais, fiquem todos com Deus e tchau.